Nesse vídeo eu vou falar sobre as desvantagens de você investir o seu dinheiro diretamente no exterior. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Paranhos, aqui eu falo sobre como você consegue montar uma carteira de longo prazo para a sua aposentadoria de forma global, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, principalmente através da Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 desvantagens que existem quando você pretende investir o seu dinheiro diretamente no exterior. Muita gente me perguntou isso e faz total sentido a gente saber todos os prós e os contras. Beleza? Então vamos lá. A primeira desvantagem que existe em investir diretamente no exterior é que os dividendos que você recebe no exterior, na sua conta corrente, na sua conta da sua corretora, são tributados na fonte em 30%, tá? Você pode me dizer, nossa, que absurdo, aqui no Brasil eles são isentos. De fato, por isso que isso é uma desvantagem. Você é tributado diretamente na fonte em 30%. Então cai o seu dinheiro lá, cai lá $1 e desse $1 tem lá negativo menos 30 centavos, que é 30%, que é retido pelo governo norte-americano. Você vai declarar aqui no Brasil depois que você recebeu $1 e que você já pagou 30 centavos, de forma que aqui você não tem que pagar mais nada para a Receita Federal, você só tem que declarar, assim como você declara normalmente qualquer outro investimento que você faça em Bolsa de Valores aqui no Brasil. Aí você pode me perguntar por que existe essa tributação mais alta, né? Porque no Brasil afinal é isento, né? Bom, na realidade isso se trata de uma escolha fiscal dos países em relação a como que eles vão tributar o patrimônio das empresas e das pessoas, tá? Então no Brasil existe isenção de imposto sobre dividendos, mas as empresas aqui pagam em média alíquotas que chegam na média em 34% sobre o lucro, certo? Enquanto nos Estados Unidos essa alíquota ela é bem mais baixa, ela é de 20%. Então na realidade as empresas nos Estados Unidos acabam tendo mais lucro e pagam quando vão distribuir. Então consequentemente as empresas lá elas acabam distribuindo menos dividendos porque eles são tributados. E essa já é a segunda desvantagem. Além das empresas lá terem seus dividendos tributados para o investidor, também as empresas escolhem pagar menos dividendos justamente porque eles são tributados. Essa é a segunda desvantagem. Uma distribuição já menor de dividendos além deles serem tributados. Você pode me dizer, nossa, então é duplamente ruim, né? É pior ainda porque além da gente ser tributado, a gente ainda recebe menos. Pois é, mas as empresas lá, elas encontram outras formas de distribuir a remuneração para os acionistas que não seja somente através do pagamento de dividendos. Nos Estados Unidos é muito mais comum haver o que a gente chama de buybacks, ou seja, a recompra de ações. As empresas lá, elas com o caixa que elas têm, com o lucro que elas têm, elas recompram ações da sua própria emissão no mercado e muitas vezes eliminam, cortam essas ações, né? Fazendo com que, por exemplo, você tenha uma fatia do bolo, você tem uma fatia da empresa que são as suas ações e essa fatia vai naturalmente crescer porque vai diminuir o número de outras fatias do bolo, vai diminuir o número de fatias da pizza, porque a empresa está recomprando fatias do mercado, está eliminando, está cortando essas ações recompradas no caso. Então, por exemplo, buybacks, recompras de ações, é uma forma muito mais comum nos Estados Unidos de se devolver o dinheiro para os acionistas. De fato, dividendos lá são menos comuns porque eles são tributados e as empresas escolhem distribuir menos dividendos. Então, de fato, existe menos dividendos quando você vai investir no exterior. Isso não quer dizer, como eu acabei de falar, que você tem uma remuneração menor. Na realidade, é apenas uma outra forma de ser remunerado. Um outro ponto que eu gostaria de falar que é uma desvantagem em investir no exterior é o fato de que, de fato, as informações para você obter informações lá, essas informações vão estar basicamente em inglês. Então, se você não tem conhecimento da língua inglesa, isso pode ser uma dificuldade. Um paliativo para isso, uma coisa que pode compensar, é o fato de que hoje a gente tem tecnologia e, consequentemente, a gente tem muito mais acesso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Olha aqui, esse site aqui é o ETF.com, que é o melhor site que eu considero para você avaliar e descobrir novas possibilidades em ETFs, que são fundos de índice, ou seja, fundos passivos que replicam aí uma cesta de ações. E aqui eu estou observando aqui o do USMV, né? É um ETF que replica empresas com baixa volatilidade nos Estados Unidos se você quer ter uma carteira com maior segurança. Agora você pode, por exemplo, simplesmente clicar com o botão direito e colocar traduzir para o português. Na mesma hora, todo o site é traduzido para o português.
Então, como você vê que de fato assim, de inglês é mais difícil. Sim, mas você pode com um botão no mouse em qualquer site americano traduzir imediatamente para o português e essa vantagem ela praticamente desaparece, né? Então é claro que existe essa dificuldade, você tem que entender um pouco mais, é bem melhor entender direto o inglês, né? Tem menos erros de tradução, mas com a tecnologia hoje isso é uma coisa que praticamente se eliminou essa dificuldade. Um outro ponto também que eu gostaria de falar, que é uma outra desvantagem, a quarta desvantagem do exterior, é que os prejuízos lá não são compensáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, você vende uma ação com prejuízo de $10, se você tiver uma outra ação que você venda com lucro de $10, você em tese vai ter sim que pagar imposto de renda sobre esse lucro, mesmo que você tenha tido prejuízo em outras operações, tá? Isso não acontece no Brasil, em que a gente pode compensar prejuízos com lucros, de forma a pagar menos imposto sobre o ganho. Então esse é uma outra desvantagem que eu considero que existe quando você vai investir direto no exterior. Cabe aqui salientar que eu vou fazer um vídeo especialmente sobre vantagens de investir no exterior, mas você tem que saber que existe isenção, né, de imposto de renda se você vender até R$35.000 por mês. Então mesmo que não seja compensável as suas perdas quando você investe no exterior, você tem isenção para ganhos em vendas de até R$35.000 por mês em vendas de qualquer ativo. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para você. Faz sempre parte do jogo falar tanto as desvantagens quanto as vantagens. E é importante você ter uma noção completa de tudo que acontece quando você investe no exterior. É essencial que você comece a investir no exterior, porque atualmente, se você só investe no Brasil, o seu patrimônio está 100% em um país de terceiro mundo, totalmente sujeito a variações internacionais, tanto de inflação quanto ingerências políticas que mudam muito rapidamente. Você viu isso nos últimos anos. Então é bem importante você saber que é muito bom você diversificar nos outros 98, 99% do mundo. O Brasil é praticamente só 1% do mercado financeiro mundial e não faz sentido você ter todos os seus ovos na mesma cesta. Beleza? Se faz sentido isso para você, dá um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando por aqui. Beleza?